Como você vai ter hábitos de um empreendedor de sucesso? Olá galera, tudo bem? Eu sou o Igor Patrick e nesse vídeo nós vamos falar sobre hábitos de empreendedor de sucesso. Como você vai ter hábitos do seu dia a dia que vai te mudar, que vai fazer com que você tenha aí hábitos de sucesso no seu empreendimento. Tudo está relacionado, pessoal. O poder da nossa mente pode trazer benefícios tão grandes se você tiver conhecimento de como usar essas técnicas que eu estou estudando bastante no nosso subconsciente. Processo que você consegue fazer uma abordagem do seu subconsciente é que você vai ter mais êxito em tudo. É com relação ao teu empreendedorismo, é com relação a você ser uma pessoa melhor, ao marketing. Então vários empreendimentos que você vai iniciar, se você tiver, você vai ter aí uma vantagem muito grande em cima dos outros. Então, hábitos, o que são esses hábitos? Na realidade, eu já havia também falado sobre isso em vídeos anteriores. São nossos hábitos, nós aprendemos quando nascemos. Os nossos pais são os responsáveis por inserir essas informações em nosso cérebro. Tudo que nós aprendemos, né, durante a nossa vida inteira foi hábitos que nós conhecemos durante a nossa infância, a nossa adolescência. Então essas informações que foram gravadas, essas são o nosso gênero, quem nós somos. Se você tem uma família que ela preza por hábitos saudáveis, por praticar esporte, hábitos saudáveis na alimentação, então você vai ser uma pessoa com hábitos diferenciados, com hábitos, você vai ter um corpo mais esbelto, você vai praticar exercícios, esportes, e você vai se sentir melhor por conta que você já foi praticamente treinado na sua infância para ser uma pessoa com hábitos saudáveis. Se você tem uma família preza com relação à questão de não ligar muito com relação a hábitos alimentares, comer muita gordura, comer muito doce, comer muitas porcarias, tomar muito refrigerante, então a tendência dos teus filhos é te seguir. Eles vão fazer com que faça esse processo também na sua infância e consegue repetir tudo o que os pais fazem. Muitas pessoas também falam sobre a questão de hábitos com relação a dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. Então todo esse processo ele é mencionado, né, por hábitos que nós já trazemos de nossos pais, né, de nossos avós, que a gente aprende com ele. Eu li agora um livro chamado, até no vídeo passado também tinha falado sobre isso, que é Segredos de uma Mente Milionária. Esse livro me ensinou muito, porque na realidade só havia a confirmação do que eu já estava fazendo, do que eu já estava lendo. Ele é um livro muito bom, eu aconselho que vocês possam ler esse livro, porque vai destravar sua mente, ele vai trazer com que você possa conhecer como é que funciona a questão do dinheiro. Eu irei fazer uma palestra hoje, né, no dia dessa gravação, 24 de outubro, irei fazer uma palestra sobre dinheiro, né, educação financeira, mas está ligado com relação à mentalidade. E é isso que eu quero abordar nesse vídeo, para que você possa conhecer como é que funciona esse nosso mundo, a nossa mente. Como é interessante a questão do nosso pensamento, da nossa mente. Conhecer técnicas que você possa fazer essa substituição do que está gravado no teu subconsciente. Ou que você trabalha na área de montagem de uma fábrica, né? Então você está trabalhando, você está fazendo ali aquele exercício repetidamente, diariamente, todos os dias, né? Toda semana, todo mês. Você já criou aquele hábito, o teu subconsciente, na realidade ele já tem aquelas informações gravadas, ele já tem aquela posição da fabricagem já gravada. Ele tem uma certa habilidade por conta, se houver uma ligação no seu celular, ele vai atender e ao mesmo tempo fazer esse procedimento de fabricação. Ele vai fazer isso inconscientemente. Por quê? Porque essa informação está gravada no subconsciente. Então essa informação gravada no subconsciente é algo que nós já estamos consolidados com nossos hábitos, tanto com relação à questão alimentar, com relação ao nosso trabalho, com relação a muitas coisas. Então o que você já tem gravado na sua mente, você não, se uma pessoa que não tem esse conhecimento dessa fabricação, dessa mesma pessoa que tem já essa habilidade, quando ele for atender o telefone, ele vai parar de fazer aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele não tem habilidade, o cérebro dele não vai assimilar duas coisas ao mesmo tempo, porque o subconsciente dele não vai ter aquela habilidade de fazer no automático. E as pessoas que têm aquela habilidade de hábito, ele já faz isso no automático. São informações que nós devemos trocar
para ser substituído no nosso subconsciente, é que nós devemos fazer, e é o que vocês vão ver aqui, algumas técnicas para você poder fazer isso no teu dia a dia. Hábitos como a preguiça. Infelizmente nós temos o hábito, a nossa mente ela tende a fazer com que nós relaxamos. O relaxamento, a mente ela faz com que nós descansamos. A nossa mente vai trazer isso tudo para que você seja uma pessoa muito mais preguiçosa ao máximo. Então nós naturalmente fazemos esse hábito da preguiça, de indisposição. Você deixa isso aumentar o teu hábito de ser uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que acorda tarde, que não vai buscar os seus objetivos. Isso se torna um hábito ruim. Mas quando você começa a trocar essa mentalidade do teu hábito que você vai fazer, na troca dessas técnicas, é o que você vai poder crescer com o teu desenvolvimento pessoal. Isso está relacionado com o que você tem na sua mente. Se você faz um hábito de troca, de substituição sobre acordar mais cedo, se você fizer uma constância de acordar mais cedo todos os dias, você vai trocar aquela informação que está no seu cérebro de acordar mais tarde, e você vai trocar isso por uma constância de dias repetitivos, que você vai acordando cedo. Então a tua mente automaticamente, mesmo no dia que você não vai precisar acordar cedo, o seu cérebro te acorda automaticamente. Isso é incrível, mas acontece. O teu cérebro ele vai fazer com que você acorde naquele dia certo. Vamos supor que você acorde todos os dias, 6 horas na semana, durante segunda a sexta-feira. Quando você chega no sábado, automaticamente o teu cérebro ele está condicionado àqueles hábitos da semana. Então quando você troca essa informação de você começar a trabalhar e acordar cedo, no sábado você vai acordar também às 6 horas da manhã. Você vai acordar, vai levantar e ver que naquele dia ali é sábado. Vai acontecer também muito comigo isso, de eu acordar, até quase me levantar para fazer algo do meu trabalho do dia a dia, e aí eu termino lembrando que, não tenho escola, não vou levar a criança na escola, não tenho trabalho, então vou voltar a dormir. Aí assim a pessoa vai e volta a dormir. Então esse é um dos hábitos que você pode trocar. O hábito também da preguiça. A preguiça também é um fator muito problemático de procrastinação, de preguiça, de deixar tudo para depois. Então isso pode ser substituído. Então o que você deve fazer? Técnicas que você vai ter que ser feito de pessoas de sucesso. Fazer algo que já está dando certo. Aquela frase de dizer que time que está ganhando não se mexe. Então você vai fazer hábitos de quem já está ganhando, que já está no ramo, e você vai poder repetir esses hábitos para que você faça para você. Então, se você está vendo que aquilo está dando certo, então vai também dar certo para você. Não tenta inventar nada, não tenta criar a roda. Você vai fazer exatamente isso que acontece com as pessoas de sucesso. Você vai buscar conhecimento, principalmente com relação a livros, pessoal. Você tem que ler bastante. Tudo o que você coloca no teu subconsciente é algo que você vai ter de melhor. Para quando você chegar, você vai ter aquele conhecimento básico para você iniciar qualquer tipo de projeto. Vamos supor que você vai fazer um empreendimento de uma certa área e você não conhece, mas se você leu bastante, se você tem um certo conhecimento, você vai ter facilidade de você iniciar esse projeto. Tudo o que nós sabemos hoje são através de leituras, são através dos nossos estudos. São muito importantes nossos estudos para que nós possamos ser uma pessoa diferente, ter capacidade de desenvolver qualquer tipo de hábito. Então, se você começa a fazer esse hábito da leitura, no mínimo, quer dizer, 15 minutos por dia, para que você possa fazer essa leitura dinâmica todo dia, e você lê um livro, apenas algumas folhas, durante ali 15 minutos por dia. Quando for no outro dia, no mesmo horário, você lê aqueles mesmos 15 minutos. Quando for no terceiro dia, no quarto dia, você está lendo aquele livro, você vai perceber que não somente você lê 15 minutos, você lê ali 20 minutos, 30 minutos, e aí vai, e você vai continuando e vai fazendo mais a cada dia. Então, nesse momento, você já vai começar a ter o hábito da leitura, e esse conhecimento vai estar gravado na tua mente. Vou te dar um exemplo de alguém perguntar algo para você. Eu já falei isso em outros vídeos, você pode até conferir nos vídeos anteriores, falando sobre o consciente e o subconsciente, né? E também tem o subconsciente e o inconsciente. São 3 áreas distintas do nosso cérebro. O consciente é apenas 10% do que nós conhecemos, é 10% do que é a nossa capacidade do nosso cérebro. Nós temos ali 10% como se fosse uma secretária em um escritório. Aquela secretária ela vai só dar informação do patrão. Então a pessoa chega, pergunta pelo patrão, e diz: não, meu patrão não está aqui no momento, e você sabe me dizer que hora que ele vem, que horas que ele vai estar aqui, se ele realmente chegou a dar uma olhada no meu projeto. Então
aquela secretária ela só vai dar informações básicas. Não, eu não sei lhe dizer. Se ela não souber, ela vai dizer, não, eu não sei lhe dizer. Ou se ela souber, ela vai dar uma informação rápida ali, né? Isso é os 10% do nosso cérebro, que é o chamado consciente. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque, assim, no momento que você, vamos supor, Igor, qual era a brincadeira que você mais gostava na sua infância? O que a pessoa vai fazer? A pessoa não tem isso instantaneamente gravado no nosso consciente. O que ela vai fazer? Ela vai buscar no subconsciente. O que ela faz? Ela faz algo de olhar para um dos lados. Ela vai olhar o lado direito, geralmente é o lado direito, o lado esquerdo, isso vai depender de cada pessoa. Você também tem até como saber se a pessoa está mentindo. Você faz uma pergunta do passado dela e ela vai responder uma resposta não tendenciosa, ela vai responder naturalmente, ela vai dizer, não, minha brincadeira que eu mais gostava, ela vai olhar para um dos lados e vai dizer, olha, a brincadeira que eu mais gostava era de se esconder. Então você aí depois você faz uma outra pergunta, realmente a pergunta que você quer realmente saber dessa pessoa, e ela vai puxar também do seu subconsciente, que é a nossa lembrança. Então essas lembranças elas estão armazenadas no subconsciente e não no consciente. Então ela vai buscar essas informações na sua infância e vai dizer algo, ou se ela olhar para o lado contrário do que ela olhou na primeira pergunta, então ela vai estar mentindo, ela vai estar criando. E geralmente é o nosso lado de criação, é o lado esquerdo, que é onde você vai criar aquela imagem, ou vai criar, fantasiar alguma coisa, e o nosso subconsciente tem esse poder, tá certo? Então, é uma das técnicas que a gente utiliza até com relação a essa questão de mentiras, de você conhecer a pessoa, dependendo do que ela vai falar, do que ela vai tratar. Então, se você tem essa capacidade de buscar essas informações no teu subconsciente com mais rapidez, você é uma pessoa fantástica, extraordinária. O que acontece? Todas as pessoas são inteligentes. Nós temos uma máquina, que é o nosso cérebro, uma máquina incrível, que na realidade quando você pergunta algo para o nosso cérebro, ele vai buscar essas informações que já estão gravadas. Muitas pessoas estudam e têm a capacidade de buscar no seu subconsciente aquelas informações de uma certa forma, de um hábito de técnicas que são utilizadas para que você possa trazer essas informações mais rapidamente. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas tu é lerdo das ideias. Na realidade não é lerdo das ideias, a pessoa é mais lenta. Por quê? Porque ela não treina. Você não tem aquela capacidade de fazer isso como hábito, de treinar o teu cérebro para trazer essas informações com mais rapidez. Tem muitas pessoas que são dinâmicas, que elas têm um conteúdo, por quê? Porque ela tem informações gravadas no subconsciente e ela tem a rapidez de buscar essa informação no seu subconsciente e trazer mais rapidamente. É quando você pega um anzol, joga no rio e traz o peixe rapidamente. Então aquela informação que foi buscada, que foi ali iscada, né? Então fisgada ali no teu subconsciente, ele trouxe mais rapidamente. Tem pessoas que vai trazer isso mais lentamente. Então isso vai depender da pessoa. Então se você tem essa técnica de fazer com que essa busca do teu conhecimento no subconsciente com mais rapidez, você vai ter uma extraordinária função motora do teu cérebro para poder fazer algo de mudança. Então, o que você deve mudar é o teu cérebro, o que você deve mudar é os seus hábitos de qualquer tipo de aspecto. Eu estou falando de uma forma geral, não estou falando de algo específico, como, por exemplo, emagrecer, ou como, por exemplo, você ser uma pessoa religiosa, ou você realmente conhecer uma pessoa, ou você não gosta daquela pessoa e você aprender a gostar, poder aprender a mudar aquela informação. Exemplo é quando você conhece uma pessoa, que aquela pessoa fez algo ruim para você, aquela informação foi gravada no teu subconsciente. E por algum motivo que você passa na rua, você está num local, no shopping, você vê aquela pessoa, traz aquele sentimento, aquele filme, em poucos segundos passa ali na sua cabeça. Nossa, aquela pessoa ali fez aquilo comigo, e você sente, às vezes você até expressa. O teu rosto faz atitudes com que a pessoa faz no teu subconsciente. Você não percebe, mas a pessoa fez ali um gesto, jogou o rosto para o lado, ou fez uma careta, porque lembrou daquela pessoa e não trouxe lembranças boas, e a pessoa faz isso sem perceber. E isso é o que o subconsciente tem como dominância em nossas atitudes. Nós somos dominados pelo nosso subconsciente. Você é hábito do seu subconsciente. Você é exatamente o que o teu subconsciente é. Então, se você tiver como mudar, trazer esses hábitos ruins e substituir, fazendo uma reprogramação mental, você vai ter hábitos de sucesso. Tá certo? Então, galera, se tiver
interesse aí de saber mais sobre informações, né, sobre essa área da neurociência que trata sobre isso, nós vamos falar também muito sobre a questão da psicologia, da área da persuasão, que é utilizado muito, são técnicas que você vai poder utilizar para vendas, para persuasão de conversas no trabalho, no hábito, em qualquer lugar o que seja, você tem aí esses hábitos que você vai poder fazer essas técnicas para conseguir os seus objetivos. E quero deixar também aqui, você me segue lá no Instagram, patrick.igor, e também me segue nas redes sociais, Igor Patrick, no Facebook, e se inscreve no canal, clica aí no sininho para ser notificado quando houver mais vídeos. E desde já agradeço, você deixa aí embaixo nos comentários, dá o like, faz o pacotão YouTubístico, tá certo? Grande abraço para você, vamos em frente e vamos seguir com a nossa jornada Eu, o Empreendedor.